Faremos a leitura do versículo de número 41 até o verso de número 52. Lucas, capítulo 2, de 41 até o versículo 52. Amém? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram de Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhes disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso à sua mãe. Porém guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te louvamos por tudo que ela representa para nós, e nós sabemos que ela é necessária para o nosso crescimento. Sem a tua palavra não há crescimento. Por isso nós pedimos que nessa hora o teu Espírito traga a revelação dessa palavra, para assim, ó Deus, compreendermos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre nós. Nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito passeie entre nós, trazendo clareza, ó Deus, e a toda glória e toda honra seja dada a Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero utilizar esse texto que nós acabamos de ler e trazer um tema, até aproveitando esse momento que estamos vivendo, e tudo, é lógico, que volta para aquilo que nós estamos vivendo. E é uma pergunta que esse texto nessa meditação, nos leva a fazer. E Jesus, onde está? Onde está Jesus? Esse é o tema da nossa meditação. E eu quero meditar em cima dessa situação vivida pelos pais de Jesus. Quando eles perderam em Jerusalém, perderam Jesus ali em Jerusalém. E o texto fala que Jesus tinha 12 anos quando isso aconteceu. E a pergunta, até muito oportuna para esse tempo que nós estamos vivendo, em relação a muitos que se dizem cristãos, e essa palavra, é lógico que ela é voltada para todos, mas especialmente eu quero compartilhar essa palavra à igreja, aqueles irmãos, aquelas pessoas queridas, que eu tenho certeza que têm o seu amor, eu não quero questionar o amor que você tem por Jesus, mas eu quero perguntar, querido, se com essa palavra, baseado nessa palavra, onde está Jesus? Na semana passada nós meditamos também numa pergunta, mas de Deus ao homem, onde ele estava? E agora é uma pergunta do homem em relação a Deus, aonde está Jesus? Aonde está Jesus na sua vida? Nós estamos vivendo um tempo que tem causado muita turbulência, tem causado muitos
né, correrias de um lado para o outro e ao mesmo tempo inquietações. E o que nós temos visto é que em algum lugar na bagagem, em algum lugar na casa, em algum lugar na história da vida, está Jesus. Ele está por aí, sabe a questão aquele momento de mudança? Quem já mudou sabe. O que acontece quando a gente muda, né, irmãos? Você demora 30 dias para achar determinadas coisas, 60 outras, 90 e tem algumas que ficam perdidas há um ano. Você encaixota tão bem, guarda tão bem, e na hora que você tira da caixa para guardar, você não sabe onde. E aí quando você vai precisar, né? E aí você sabe que tem. Está aí, está pela casa, está em alguma das gavetas, está em alguma parte, algum lugar, está embaixo de alguma coisa. Eu me lembro que estava fazendo uma reforma em casa, e aí os irmãos foram com seus filhos em casa, os irmãos abençoados, e um dos meninos, eu tinha comprado o cimento, estava lá na sala, o cimento, aquele material todo preparado para, logo pela manhã, o construtor chegar e fazer as reformas, e nesse tinha um rolinho daquele de arame cozido, que ia precisar, e estava em cima, eu tinha certeza, eu coloquei em cima do cimento, só que naquela noite, passou uns abençoados ali, e eu tenho certeza que eles tinham pego aquele, e juntaram com os meus, também era pequeno na época, e foi aquela bênção. No outro dia, quando chegou o rapaz para começar a trabalhar, estou precisando do arame, eu falei, não, comprei, foi lá, não está aqui, fui no lugar, não estava, não estava, não teve jeito, eu falei, vamos fazer o seguinte, lembrei de quem tinha passado a noite, falei, eu não vou achar agora, vou comprar outro. Fui no depósito, comprei outro quilo de arame cozido, para não ia procurar tudo. Irmãos, passado 30 dias, eu achei o abençoado do pacote do arame cozido. Sabe onde ele estava? Dentro do guarda-roupa, embaixo do cobertor. Eu sabia que estava lá. Bom, em outra reforma, eu não precisei comprar mais. Eu não sei se eu usei lá, usei aqui na igreja, mas é assim, está em algum lugar, estava ali. Tem gente que faz assim, tem feito assim com Jesus. Ele está em algum lugar. Onde está Jesus? E aí eu pergunto, você já perdeu algo que te marcou muito? Não há sensação pior do que essa, de você perder alguma coisa. É ou não é verdade? É ruim perder, né? Pode ser algo sem muito valor, mas era teu. Eu comprei. Perder é ruim. Mas e quando se trata de perder alguma coisa que seja insubstituível? Como um filho. Imagina. Perdi um carro. Você teve uma perda financeira, um prejuízo. Mas você pode ser substituído por um melhor, mais novo, mais moderno, né? Com mais potência. Enfim, depende. Basta se preparar. Uma casa. Não que seja bom, é ruim. Mas é aquilo que não se substitui. Um filho não tem como substituir. É triste quando nós vamos em velórios, né, irmãos? As pessoas perdendo seus entes queridos. Nós sabemos que é uma dor que ela vai continuar. Aquela mãe vai ter, aquele filho vai ter em relação ao seu pai, sua mãe, porque não substitui. A placa. Parece que em alguns momentos Deus alivia. Perder algo insubstituível, como um filho, não tem como descrever. É ruim. Acho que é a pior sensação que alguém possa enfrentar. Acredito que nenhum pai, nenhuma mãe perde o seu filho porque falta amor. Perder como Maria e José perderam Jesus no meio daquela multidão, em meio àquela festa, em meio àquela celebração. Ninguém perde um filho, como eu já vi algumas mães desesperadas na praia, né? Aquele
acúmulo de pessoas, e aquela mãe passando correndo, e perguntando, e questionando, e querendo saber aonde, e quando encontra com aquela criança que estava com um guarda-vida, que alguém achou uma criança perdida, o desespero, né, e a sensação de alívio, mas a angústia que aqueles pais, aquela família, né, passam até pelo perigo da criança ir ao mar e se afogar, e eles perderem de forma definitiva, ou alguém mesmo acabar levando de maneira maldosa, como a gente já ouviu muito nos noticiários, é ruim. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe perde o seu filho por falta de amor, mas isso pode acontecer, perder um filho, de não saber onde ele fica, onde ele foi, para onde entrou, onde colocaram. Isso pode acontecer, ele ser raptado. Por que pode acontecer? Talvez por distração, por descuido. Houve um descuido. Tem um caso que voltou novamente às notícias, o caso daquela criança, Madeleine, lá de Portugal, que estava no quarto com seus irmãos, e sumiu, e até agora não se sabe, já se passaram muitos anos, não se sabe o paradeiro, não se encontraram o corpo, não sabe de onde está. Imagina, durante todos esses anos, mais de 15 anos, né, 18 anos, a angústia desses pais. Eles saíram, a notícia diz que eles saíram para um jantar no mesmo hotel, deixou a menina com os seus irmãos dormindo no quarto, e quando retornaram, não encontraram. Eu me lembro muito bem da repercussão desse caso, e tantos outros. É questionar que aquela mãe não tinha amor, como algumas pessoas às vezes questionam, não tem amor? Não podemos entrar por esse caminho, porque ninguém, eu acredito que ninguém, eu vou medir por mim. Jamais, querido, eu vou dizer que os meus filhos, eu não tenho amor por eles, e pode acontecer qualquer coisa. E eu conheço muitos irmãos e também recebo esse amor, recebi da minha mãe, esse amor que eu tenho certeza que a atenção dela, o cuidado, quando nós íamos, eu era pequeno, nós íamos a lugares como exposição, de muita aglomeração, ou ônibus, nós não tínhamos carro, então pegava aqueles ônibus cheios, né, repleto de pessoas, naqueles pontos, em horário de pico, e eu me lembro que ela segurava na minha mão, segurava na mão da minha irmã, e a gente entrava, e a gente fazia as viagens, né, quando se podia, e aquele cuidado dela para com a nossa vida, e nós reproduzimos isso também com os nossos filhos, mas nós não podemos ter, né, uma atenção qualquer. Então não posso deixar que o descuido determine um tempo de tristeza, distração. A experiência de José e Maria nos apresenta importantes ensinamentos em relação à nossa caminhada com Jesus. E agora eu quero trazer a sua atenção em relação a perder aquilo que é insubstituível, uma pessoa insubstituível que é Jesus, na nossa vida, na nossa caminhada. Eu me lembro de um testemunho do pastor, nós passamos aqui na igreja, quando era ali na capela, estou lembrado o nome, mas ele conta a história que ele chegou até se envolver com o espiritismo, e depois foi para o mundo do crime, aquela coisa toda, preso, e ele conta que ele se perdeu na estação de trem em Recife. A mãe, pelo volume de pessoas, e ele se perdeu ainda pequeno. E depois de muito tempo, a mãe orando por ele, o testemunho muito lindo, algo muito forte que aconteceu na vida daquele rapaz, que reencontra os seus pais, depois de muitos anos. Mas ele lembra de quando, naquele testemunho, quando ele se perdeu da sua mãe. E aí completa o testemunho também da sua mãe, né, e as situações que ele passou. Então é muito ruim isso, às vezes um descuido, nós temos problemas que podem ser irreparáveis. Maria, essa história de Maria com José, vai nos trazer ensinamentos em relação a essa caminhada com Jesus. Nos dará a oportunidade de avaliar se nós estamos andando descuidados ou atentos em relação a Jesus. Como está a sua caminhada com Jesus? Você está andando desatento?
Já falamos, se houver alguma desatenção, nós podemos sofrer prejuízos, problemas irreparáveis. Mas se estivermos atentos, nós vamos conseguir vencer, nós vamos superar as dificuldades. Eu quero apresentar aqui aos irmãos algumas perguntas de diagnóstico em relação às perdas. E aquilo que nós, muitas vezes, enfrentando determinadas perdas, você analisando a sua vida hoje, você identifica que algo não está como era no início. E não está porque realmente você tem à sua vista as coisas que você adquiriu, as coisas que você alcançou na sua caminhada profissional, na sua caminhada conjugal, você tem aí na sua caminhada familiar. Porém, aquilo que é mais importante, quando você identifica e você olha na história da sua vida, está faltando, que é o principal. Você não tem com tanta ênfase mais aquelas experiências com Jesus. Você sabe que Ele está em algum lugar na sua vida. Ou talvez você sabe que Ele passou pela sua vida em algum tempo, mas agora você não sabe mais. Você não o vê, você não o encontra. É triste quando nós vemos aquelas notícias de pai que vai à televisão, aos veículos de reportagem, pedindo para que, se alguém encontrasse ou visse determinada pessoa, fala o nome, mostra uma foto do período em que ela se perdeu, em que ela foi vista a última vez, e a pessoa geralmente ela chora. Ela olha na história da vida dela, ela vê que ela teve um relacionamento, mas um período longo de separação. E é tão lindo quando há aquele reencontro. É emocionante, a gente se emociona quando os veículos de televisão preparam esse reencontro dos familiares de tanto tempo, de 20, 30. Pessoas saem de casa para trabalhar e vão para um outro estado e ali ficam 20 anos, 25, sem ver os seus pais, falando, sem ter o encontro novamente. Pessoas que moram em lugares distantes, difícil acesso, torna caro para fazer esse transporte. Pessoas que não têm uma condição tão boa financeira, e aí quando há aquele reencontro, um momento tão maravilhoso. Quando nós perdemos, principalmente Jesus, nós precisamos observar acerca das perguntas de diagnóstico, como nós estamos. E eu quero apresentar 3 perguntas. A primeira dela é: quando nós perdemos Jesus? Quando você perdeu Jesus? Isso fala da perda do valor. Essa pergunta vai nos remeter a avaliar aquilo que nós perdemos em relação àquilo que é valoroso. Uma segunda pergunta é: onde perdemos Jesus? De repente você, em algum momento da sua vida, você perdeu, mas você não sabe aonde. Então, aonde, quer dizer, a região, o período que eu perdi Jesus, né? Isso fala de quando nós desprezamos a comunhão. Então, eu quero achar algo, eu preciso colocar na minha cabeça para pensar onde eu passei, para ver se eu retornar naquele lugar, eu posso encontrar, eu posso ver. Eu me lembro que uma carteira foi entregue em casa por alguns jovens que caminhavam conosco aqui na igreja. Isso foi em dezembro. Eu tentei entrar em contato com a pessoa em dezembro, janeiro. Quando foi em fevereiro, aí em janeiro viajei, deixei recado em redes sociais que eu não encontrei a pessoa, em pessoas que eu vi que era próxima, deixei recado. Em fevereiro, alguém me fez contato, e aí se identificou como um conhecido, sim, dessa pessoa. E aí eu falei: olha, eu estou com os documentos, foi achado em dezembro, assim, eu tenho esse documento, eu queria entregar. A pessoa ficou muito feliz, fez contato, inclusive ela estava em outra cidade, fez contato com a própria pessoa aqui na cidade, e ela veio ao meu encontro, e ela me perguntou: aonde você achou? Eu falei: olha, eu não achei, foi achado, e me disseram que aonde eles acharam foi em tal lugar, tal rua. Ela falou assim: eu passei naquele lugar, eu me lembro que eu passei naquele lugar, era próximo aqui da igreja. Eu falei: olha, foi nessa rua, me falaram que foi próximo do meio-fio, assim, naquela... Eu passei, sim, naquele lugar.
e era a carteira da esposa, os documentos da esposa, nós tivemos ali. Então, quando nós perdemos algo, nós precisamos entender aonde nós passamos, ou aonde foi perdido, aonde, quando, né, aonde nós perdemos, ou quando se desprezou, começou a desprezar a comunhão. Então, fala do desprezo da comunhão. E em terceira pergunta, diagnóstico, para a gente poder entender aonde está Jesus, encontrar Jesus, é como reencontrar Jesus. Como eu posso reencontrar Jesus? Isso fala de fazer o caminho de volta. Fazer o caminho que eu preciso fazer para reencontrar, para ir atrás de Jesus. Eu não posso me acomodar, você não pode se acovardar. Um dia eu tive uma experiência, as pessoas falam como se fosse assim, eu tive aquela namorada lá atrás, eu tive aquele caso lá atrás. Caso é caso, namorada é namorada, emprego é emprego, amigo, tudo bem, são pessoas que podem marcar, mas Jesus, querido, não é assim. Não podemos tratar desse jeito. E eu quero começar a pensar com você agora, de forma direta, acerca dessas 3 perguntas de diagnóstico. A primeira, quando perdemos Jesus, né? Quando perdemos o valor. Perdemos Jesus na perda do valor. Eu quero ler o versículo 42 e 43 desse texto que nós lemos. E diz assim: quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Querido, quando se fala da perda do valor, e de quando nós perdemos, nós temos que observar o seguinte: cuidado com o embalo dos dias, eles podem nos levar a esquecer Jesus. Cuidado com o embalo dos dias, ou cuidado com a caminhada que se faz todos os dias. Aqui está falando do tempo. O Senhor quer abrir nossa mente acerca da forma que eu estou caminhando. Toma cuidado, não é que você tem que parar, não pode crescer, diz sim, mas tome cuidado para que isso que é uma bênção não torne um grande problema e te faça perder aquilo que é de maior valor na sua vida. O texto nos mostra que 12 anos depois de Maria receber a promessa, irmãos, o texto fala que Maria, ela foi visitada e recebeu a seguinte palavra: salve agraciada. Irmãos, ela foi escolhida entre todas as mulheres para gerar no seu ventre o Filho de Deus. É ou não é bênção? Ela não é o Deus, nós sabemos disso, que ela é como nós. Não queremos desmerecê-la, mas olha, o Senhor viu nela algo que não tinha encontrado nas outras. A abençoou. 12 anos depois dela ter recebido aquela notícia, dela ter sido escolhida entre as mulheres de ser o ventre usado pelo Senhor para gerar o Filho de Deus. Sabe o que acontece? Ela esquece a promessa. Ela esqueceu a promessa. E aí eu pergunto, é possível isso? Infelizmente sim. Tem pessoas como Maria, que tiveram experiências que muitas outras olham e falam assim: eu queria estar no lugar dessa pessoa. Rapaz, a história de vida, olha, a experiência é algo tremendo. Algo que você fala assim, olha, não tem como a gente deixar de admitir que realmente Deus foi bondoso, maravilhoso com essa vida. Mas infelizmente nós vemos aquela pessoa que foi muito amada, que foi escolhida, que foi reservado algo na vida dela, que se não fosse o Senhor, ela não teria recebido aqui, vivendo como se nada tivesse acontecido, vivendo como se tivesse recebido um cachorrinho. E hoje as pessoas dão realmente muito mais valor aos animais, aos cachorros, aos pets, do que até as pessoas, e muito mais talvez a Jesus.
Hoje nós temos pessoas que não esquecem o seu pet. E gente que conhece a Jesus, que teve encontro com Jesus, que foi livre por Jesus, talvez de uma doença incurável, um milagre. Deus visitou no leito, levantou, restaurou, livrou o filho de um acidente, livrou de alguma coisa, de um atentado, mas ele valoriza hoje o pet, mas não valoriza Jesus. Esqueceu. Falaram que eu não posso ir à igreja, não vou. Falaram que eu não preciso adorar, eu não vou. Você entende o perigo? Você entende a mudança de valor? A pessoa não se dá conta de que ela perdeu Jesus, porque ela perdeu o valor que Jesus tinha para ela. Por isso que fala da perda de valores. Eu posso hoje gastar muito dinheiro nessa taça, nesse copo. Mas se ela perder o valor para mim, eu a dou para qualquer um. Não tem mais valor. Se perde o valor. O tempo passa e com ele vem a acomodação, a falsa sensação de segurança, que tudo está no controle. Tem gente que vive assim. Ele está arrebentado, ele acha que tudo está no controle. Não, está um descontrole total da vida. Mas por quê? Perdeu Jesus. Ele se perdeu. Ele abandonou, ele está vivendo num piloto automático, achando que ele está indo em direção ao horizonte, ele está atravessando o oceano, e é como aquele avião que ia para a França, onde o piloto achou nas investigações da queda, que ele estava subindo, mas ele foi enganado, e o avião estava descendo, e se chocou ao mar, e morreram todos. Esse é o perigo. Estou acomodado, está tranquilo, está favorável. No início tudo era muito bom, muita empolgação, muita dedicação, mas difícil tem sido manter a dedicação como antes. No início você orava, no início você não deitava sem clamar ao Senhor, no início você dava glória a Deus, no início você não contava as horas para você estar reunido quando era mais novo, mas hoje eu pergunto, o que aconteceu? Você esqueceu a promessa. A igreja está esquecendo a promessa. A igreja do século 21, que está enfrentando pandemia, está esquecendo a promessa. Isso gera no nosso coração, querido, tristeza de ver as pessoas enfrentando algo tão sério, porém, de qualquer jeito, porque esqueceram Jesus. Estão preocupadas com dinheiro, estão preocupadas com emprego. Sabe o que Jesus fala? Lá no Sermão do Monte: não andais ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, e pelo que haveis de beber, e pelo que haveis de vestir. Ele apresenta os pássaros, que não plantam, nem colhem nos seus celeiros, mas o Senhor abençoa e dá a eles o alimento a cada dia. Ele apresenta as plantas, os lírios do campo, que nascem, e amanhã são lançados no fogo, e não se vestiram. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem como as plantas que o Senhor faz. Hoje elas nascem, amanhã elas secam. Mas a igreja, o povo de Deus, não pode. Você consegue entender isso? Por quê? Ah, pastor, pela recomendação. Não, querido. Porque Jesus ficou em algum lugar na história da sua vida. Você perdeu Jesus. Jesus está longe, você tem todos os motivos, todas as justificativas. Jesus está em algum lugar na sua vida. Tudo era muito bom, e é realmente difícil. Capítulo 6 de Mateus, verso 24, Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro. Sermão do Monte, Jesus fala isso. Por que as pessoas não têm mais a mesma devoção? Por que a igreja não clama? Por que a igreja não chora? Por que a igreja não se derrama? Por que a igreja ela não vai à busca? Porque ela está acomodada, porque ela não consegue servir a dois senhores. Ou ela serve o mundo, a riqueza, o desejo de poder, ou ela serve a Jesus, ou ela se entrega a Jesus, ou ela não se entrega a Jesus.
não tem como servir. A justificativa para tudo. Ah, pastor, é isso. Ah, meu emprego. Querido, tem gente que é mais novo do que eu, mas está mais cansado do que meu avô. Infelizmente tem sido essa realidade. E o pior, muitas vezes trabalha, não é no serviço braçal, não. De onde que vem isso, pastor? Não, não sou eu, é a Bíblia. Se tu acha que sou eu, você está brigando com a pessoa errada. Porque eu estou meditando. Agora, se eu estiver errado aquilo que está na Bíblia, se não é isso, se Maria e José, eles deixaram Jesus ali, por outro motivo, a não ser porque eles tiraram os olhos da promessa, se você quer interpretar de outro jeito, se engane. Porque eu quero entender que se eu tirar os olhos de Jesus, eu esquecer a promessa, ele perde o valor para mim. E às vezes nós queremos dizer que Jesus tem valor, e é muito fácil dizer, e olha que tem gente por aí pelo mundo afora, que tem domínio nas palavras. Eu não sou, eu sou chucro, e eu não quero ter domínio para isso, para me justificar, para me levar granfininho para o inferno, justificando, negativo. Eu quero olhar para mim e falar assim, Ronaldo, no espelho, e falar, você toma vergonha porque você deixou Jesus lá atrás. Porque quando você era novo, você fazia isso, você fazia aquilo. É assim. Nós temos que tomar cuidado, querido. Quem éramos nós no início da nossa conversão? Como que você é hoje? Você já traçou esse paralelo? Como era a sua vida no início da sua conversão? Quando você conheceu Jesus? Muitos adquiriram experiência, tudo bem, pastor, hoje eu tenho experiência, beleza, melhor ainda. Experiência é muito bom, é válido, mas perder a sensibilidade. Essa experiência que ele adquiriu, fez com que ele perdesse a sensibilidade. E a sensibilidade, ela acende o alerta, quando nós estamos nos distanciando de Jesus. Sabe aquele alerta, irmãos? Do alarme, quando alguém invade um lugar, alguém atravessa um lugar, e o alerta toca, pip, 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 pip. É a sensibilidade. Tem gente que não sente mais desejo, interesse. Não quer mais. Eu costumo dizer que quando não conhecia Jesus, o que eu mais desejava naquela época é ter uma mãe que fosse frouxa na fé. Eu ia deitar, nadar de braçada. Eu achava que era eu, mas não era o diabo na minha vida, que ele queria me destruir. Ele nunca me amou, ele nunca amou ninguém. Mas ele queria, e colocava no meu coração, eu ficava pensando, mas minha mãe, ela não falta uma EBD. Meu irmão, minha mãe não faltava, e não falta até hoje. Minha irmã sabe disso, não é assim? Tem que passar lá para pegar. Quer dormir mais tarde? Então, dá um jeito de dormir um dia antes. E sempre foi assim, irmãos, não é porque está aqui, é a mãe do pastor, não. Ela nunca nos ensinou assim. Isso fez diferença na minha vida. Porque quando Jesus foi gerado no meu coração, eu entendi que eu tinha que servir Ele com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo que eu tinha no meu ser. Tem gente que quer servir o Jesus, 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 que é isso? Que negócio é esse? Segundo o texto, Maria estava à procura de Jesus, porque em algum lugar ela perdeu de vista. Tem gente que em algum lugar ele perdeu Jesus. Jesus ficou em alguma parte da história da sua vida. Por isso eu volto a dizer, não quero questionar o seu amor, não, mas eu preciso levantar aqui uma atenção acerca da sua desatenção. E eu não preciso deixar de amar para perder Jesus. Eu só preciso andar desatento. E eu vou com amor e tudo a Jesus para o beleléu. Porque não adianta amar. Amar é servir. É agradar. Não adianta eu dizer que eu amo e não ter disposição
para demonstrar esse amor. O tempo pode te ajudar. O tempo, ele nos ajuda a aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. É muito importante o tempo. As pessoas olham e falam, poxa, quanto tempo? Eu já estou caminhando na fé, pastor. Há 10 anos, olha que maravilha. Está caminhando na fé há 15 anos, que bênção. Há 20 anos, que bênção. E ali, quando nós encontramos pessoas caminhando na fé há 30 anos, eu me regozijo principalmente nesse tempo de amor de verão. As pessoas estão aplicando esse amor de verão, de hoje eu estou com uma, amanhã eu estou com outra, para Jesus. Aquele pastor em relação à igreja também, não gostei muito. Eu vou naquele, o barulho daquela. Não, agora, e assim fica. Estão vivendo assim. E o pior, não pode falar. Crente cristão. O tempo é importante, ele vai nos levar. Ele vai nos ajudar a aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Só que esse mesmo tempo que pode nos ajudar a um relacionamento profundo, é um tempo que pode também nos distanciar do relacionamento. Tem gente que caminhou tanto tempo e fala, rapaz, faz tanto tempo que eu nem lembro mais, não sei mais nem como orar. Faz tanto tempo que eu não oro. Já faz uma semana, basta você ficar um dia. No outro dia você não encontrar mais motivo, disposição. Toma cuidado com o tempo. Então a primeira orientação do Senhor ao nosso coração é a seguinte, querido, o embalo dos dias pode nos levar a esquecer de Jesus, a perder o valor. Segundo, aonde nós perdemos Jesus? Aonde? Aí fala de quando nós desprezamos a comunhão. Quando se despreza a comunhão, aí você vai buscar através de perguntas de diagnóstico. As pessoas querem questionar, mas é por causa daquela igreja, é por causa daquele irmão. Não, que ele faça uma pergunta diagnóstico para você. Quando você vai a um médico, o médico vai diagnosticar alguma coisa, ele vai perguntar não da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, de quem fez, vai perguntar o que você está sentindo. Agora, se ele quiser consultar o seu pai, sua mãe, seu vizinho, ele vai pedir para você levar eles lá. A palavra quer nos examinar. E a Bíblia, ela é apta para nos examinar. Nos leva a esse exame. Então precisamos fazer esse autoexame. Aonde nós perdemos Jesus? Ou onde perdemos Jesus? A comunhão diária com Jesus nos livra de caminhar sem Ele. É a comunhão diária, querido. Você quer entender aonde você perdeu Jesus? Foi quando você deixou de desenvolver comunhão com Ele. Olha só o versículo 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia, a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. A pessoa, ela acha, esse pensar é o achismo. Ela acha que está tudo tranquilo. Ela acha que tudo tem que ser feito sem que ela seja incomodada. E aí acontece isso, ela perde a comunhão. Maria e José começaram a pensar que estava entre os companheiros de viagem. A obrigação não era os companheiros de viagem trazer Jesus. Filho de José! É que, rapaz, você está ficando? Não, era o pai ir atrás dele. Não é o pastor chegar e falar assim, meu irmão, você está orando, querido. Vem aqui, eu vou orar com você porque você não está orando. Não, é você dobrar o seu joelho e orar. A gente quer transferir para os outros aquilo que nós temos que fazer. É diferente quando trata da minha casa com os meus filhos. Na sua casa com os seus filhos. Mas é tu, rapaz. É tu, irmã. Eu não estou querendo mais, porque essa igreja... Que igreja? A igreja é você. Responsabilidade é você. Eles acharam que os companheiros, que os parentes... Quantos primos tinha ali? Está no meio da primaiada. Não terceirize aquilo que é da sua responsabilidade. É sua. Mantenha uma comunhão com o Senhor. Observe que a riqueza de detalhes de Lucas, nesse texto. Maria iniciou a viagem sem confirmar se Jesus estava presente. Tem gente que começa o dia
começa o dia sem ele ter a certeza que Jesus está com ele na frente, aprovando aquilo que ele vai fazer. Aí ele quer lá na frente que Jesus conserta a sujeira que ele fez. Oh, Deus, você nem me livrou, mas livrou onde você me chamou? Me diz. Sorte que não sou eu, Jesus, né? Eu falei assim, pegou a Mauri, me diz uma coisa, vem aqui. Me diz quando que você me chamou? Você quer jogar agora essa culpa nas minhas costas? Hã? William, quando você me chamou? Jesus vai falar assim. E agora, tudo que aconteceu, a culpa é minha. Agora nem me adorar você quer, Jesus está falando. Você entende, irmãos? Olha só a que ponto nós chegamos. Essa riqueza de detalhes, Lucas ele é historiador. E ele apresenta uns detalhes, e sabe o que o Lucas faz? Através do poder do Espírito Santo também, ele nos põe dentro da história e nos faz enxergar. É ou não é verdade? Rapaz, isso não aconteceu só com José não, cara. José não é o único dessas situações assim, de causar vergonha. Eu também. Ele apresenta isso para nós. Querido, o texto fala que eles só se deram falta de Jesus 12 horas depois, caminho de um dia, equivale aos judeus 12 horas ou mais de caminhada. Imagina você viajando daqui para o sul, de volta, quando vocês foram, William, você e a Fabi, vocês iam fazer assim, vamos entrar no ônibus, importante é que eles entram. Rapaz, se não passar a lista, a gente esquece até a mãe no retiro, né, Mauri? Né, irmã Eunice? Nos acompanhando. Jesus foi esquecido. Mas por quê, irmãos? A bem da verdade, nós precisamos refletir acerca da comunhão, porque aquilo que nós temos como constante comunhão, nós não esquecemos. Quem aqui esquece o celular em casa? Eu vou perguntar quem já esqueceu, e com certeza você já deve ter esquecido. E aí, por você ter esquecido, você não teve que voltar? Que de repente tinha coisas lá e você passar o dia. Alguns esqueceram, deixaram lá. Pode ter feito falta para você. Mas se é importante, você esqueceu e você procura, vai sair no outro dia pela manhã, cedo, ajunta tudo. Um exercício militar. Gabriel, como que se faz? Se deixa para arrumar as coisas amanhã? As coisas ficam prontas? Na noite. É assim, irmãos. Vamos arrumar a nossa mochila. Nós teremos um deslocamento amanhã de 40 quilômetros. Vai lá, arruma lá a sua mochila, o seu cantil, como está o seu cinto de guarnição. Não é assim? Como está a sua roupa, o seu coturno. No outro dia levanta cedo, irmão, nós vamos sair, íamos sair 7 horas da manhã, depois do café, 5 horas da manhã, estava todo mundo de pé, e aí nós vamos aquecer a canela agora, depois de comer, é assim, não pode esquecer nada. Mas o negócio é que a igreja, ela não está vivendo como soldado, ela precisa ser abanada. Jesus tem que fazer tudo, não estou nem aí ter comunhão com Ele, não preciso. Eu não preciso ter comunhão com Jesus. 12 horas eles esqueceram. Olha, querido, como é possível? Naquele momento, outros relacionamentos, mesmo sendo filho, mas outros relacionamentos, fizeram que Jesus não fosse prioridade para Maria. Pastor, você está julgando o amor? Não. Eu só estou apresentando os fatos. A leitura que eu faço dos fatos é isso. Se nós não tivermos coragem de olhar aquilo que nós também fazemos com Jesus, nós seremos como ela. Ou talvez sofreremos problemas piores, que nós sabemos a história, que ele foi achado, mas houve um grande ensinamento para nós. E às vezes nós queremos passar, não, já passou, vamos passar aqui, uma coberta por cima. Não, queridos, o tempo nos mostra que naquele momento, Jesus não estava sendo prioridade para Maria.
Nós esquecemos Jesus quando Ele deixa de ser prioridade, e quando Ele deixa de ser prioridade, nós perdemos comunhão. Todos os dias eu vejo a Letícia pegar a guitarra e gastar tempo, e às vezes ela começa a tocar nos horários e ela põe naquele cubo e pisa no rabo do gato, e eu já pensei em mandar para ela, mas ela precisa desenvolver. E para desenvolver, ela não basta apenas olhar para a guitarra, ela precisa ter um tempo de aproximação, cada vez maior, treinar. Eu preciso me aproximar de Jesus, eu preciso ter um relacionamento com Ele todo o tempo. Só que as pessoas não querem que, Jesus faz uma entrada USB aqui, Senhor, baixa um arquivo na minha cabeça. Não existe isso, irmãos. É diário o relacionamento com Ele. Você não pode permitir que Jesus deixe de ser prioridade na sua vida. 12 horas é tempo demais para ficarmos sem Jesus. Tem gente que fica 24 horas, tem gente que fica 72, tem gente que fica a semana inteira, só de domingo em domingo. Esqueceu Jesus. E hoje nem mais a Bíblia vem embaixo do braço, porque eu pego o celular e ponho aqui. Eu pego no celular que está a minha Bíblia toda semana, por dia, não sei quantas vezes por dia, mas eu não acesso a palavra. Esquecem de Jesus. Nós temos que tomar cuidado com isso, querido. Quantas vezes perdemos Jesus de vista, porque não o valorizamos. E sabe o que Hebreus diz? Capítulo 12, versículo 2a e o versículo 3, fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Primeiro ele diz assim, o autor da carta aos Hebreus, olhem firmemente. Você não quer perder Jesus de vista? Olhe firmemente, não olhe de qualquer jeito. E o versículo 3 ele diz assim, considerai, pois, atentamente. As pessoas estão considerando de qualquer jeito. Aí perde, não ouve. Aquela lista de prioridade de compras, se eu não ouvir o que eu preciso comprar, não estiver atento, eu não vou conseguir desembocar a tarefa que me foi dada. Olhai, considerai atentamente aquele que suportou. Eu preciso fazer isso. Mas um outro detalhe, nesse ponto 2 desse texto, nós vemos que Maria, ela assumiu que não sabia onde estava Jesus. O Senhor, a Bíblia fala que o Senhor, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Tem gente que você olha na cara dele, você vê que ele está mais perdido do que segue em tiroteio na fé. Você conversa com a pessoa, ela está mais perdida que ela não consegue mais nem dar um glória a Deus. E se ela tropeçar na sua frente, ela solta um palavrão. Aí tem situação que você às vezes identifica um irmão, que você fica com a vergonha, da vergonha que o irmão passou, porque o que ele fez demonstra que ele está frio, longe e perdido. Jesus bem longe da vida dele. Aí o texto mostra que Maria, ela percebeu, ela sentiu falta. O texto nos mostra isso. Ela sentiu falta. Ela queria saber onde estava Jesus. Quantas pessoas preferem manter a pose do religioso, ao invés de assumirem que há muito tempo perderam Jesus de vista. Maria poderia ter feito assim, José, vem aqui. Seguinte, José, Jesus ficou. Mas não vamos fazer alarde, não. Vamos levar do nosso jeito. As pessoas precisam saber como nós estamos. Volta lá, sai definindo a multidão, volta, procura Jesus, eu vou continuar com o povo. Ninguém vai perceber. Se perguntarem, eu falo, você foi resolver alguma coisa lá em Jerusalém, e a gente vai se encontrar lá em Nazaré. Aí você leva o menino. O que ela estaria fazendo? Como um religioso, escondendo o grande erro que ela tinha cometido. E tem gente que quer viver assim. É por isso que não vai para frente. Sabe por quê? Provérbios 28, capítulo 28, verso 13, diz assim, aquele
que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançam a misericórdia. Toma cuidado com a religiosidade. Todo mundo vê, todo mundo está percebendo, ninguém vai apontar o dedo não, mas querer levar uma pose de religioso, a religiosidade não leva você a lugar nenhum, a não ser mais longe de Jesus. Então, amados, toma cuidado. Segunda pergunta do diagnóstico nos leva a entender que perder a comunhão, perder essa comunhão com o Senhor, nos distancia, comunhão diária, nos distancia mais, nos faz caminhar mais sem Ele. Terceira e última pergunta, como então reencontrar? Se eu perdi o valor, se eu não tenho mais comunhão, se eu tenho que procurar, encontrar Jesus, como reencontrar Jesus? Como reencontrar Jesus? E a resposta é: faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Aí nós entendemos que sem fazer o caminho de volta, é impossível encontrar Jesus. Versículo 45 e 46. E não tendo encontrado, procuraram. Voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Eles estavam um dia de caminhada, 12 horas. Voltaram mais 12 horas de caminhada, foi um dia. Chegaram à noite, provavelmente. Fizeram as buscas, não encontraram, passaram um dia, outro, 3. No terceiro dia que estavam lá, encontraram Jesus. Mas por que eles encontraram? Porque eles foram, eles retornaram. Maria teve que retornar a Jerusalém. Voltar onde ela tinha perdido. Ela retornou aonde Jesus tinha deixado de ser prioridade na sua vida. E esse tem sido o grande problema na história da igreja, que em algum lugar, alguma coisa, ou alguma situação tomou lugar de prioridade no nosso coração. E lá ficou Jesus. Quando nós chegamos, eu falei assim: Jesus, aqui acaba a corrida, finaliza a tua corrida, pode descer, porque agora outra prioridade eu tenho. Sabe como faz o motorista de Uber? Acabou a corrida, finalizou. Às vezes finaliza na hora, você está indo tal lugar, não, se o motorista finalizar a corrida, acabou, ele pode pedir para você sair do carro, acabou, não vamos mais. Estão fazendo assim. Jesus tinha deixado de ser prioridade na vida dela, e ela foi atrás do Senhor, ela foi fazer dele a sua prioridade. E é isso que diz Apocalipse capítulo 2, verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não houver arrependimento, amado, de repente você foi machucado, você foi ferido, você foi traído, você foi abandonado. Eu não estou dizendo que você não tem, motivos ou situações que você for envolvida, mas o problema é que nós precisamos voltar aonde as coisas aconteceram e permitir que seja tratado. Eu tenho que encarar de novo, eu tenho que ir à busca do Senhor, porque o que ficou lá não foi qualquer coisa, não foi um pacote de lixo, foi o meu tesouro. Você entende isso? Não trata de qualquer um, não trata de qualquer objeto, é algo insubstituível, é Jesus. Quando identificam que Jesus foi deixado para trás em sua vida, mas mesmo assim não querem pagar o preço de fazer o caminho de volta e procurar e reencontrar, é triste. As pessoas sabem, elas entendem que um dia ela deixou de orar, um dia ela deixou de buscar, um dia por algum motivo ela acabou deixando, abandonando, fizeram isso, fizeram aquilo, mas ela não quer se render de novo, porque de repente ela precisa ajoelhar, ela precisa clamar, e ela precisa falar bem assim: Senhor, eu perdoo aquela pessoa, e ela não quer perdoar. Eu quero ser fiel à minha esposa, e a pessoa não quer abandonar. Eu quero deixar aquele vício, mas a pessoa não quer deixar.
Eu preciso retornar. Fica falando, mas um dia, querido, no céu não vai ter aquela conversa que nós temos hoje, do saudosismo. Mas rapaz, eu já fui naquele lugar. Mas não vai ter isso não, lá no céu. Não vai ter essas conversas fiadas não. Mas olha como lá na terra eu fazia isso. Mas foi difícil. Não, nós vamos glorificar o Senhor, não vai ter essa lembrança não. As pessoas querem viver um dia eu fiz isso, mas me impediram de fazer aquilo outro. Porque o pastor, porque o irmão, porque tinha isso, querido. É fazer o caminho de volta. Vai atrás do Senhor, vai à busca dEle. O texto fala que 3 dias depois o acharam no templo. Estava no meio dos doutores, estava lá o Senhor. Procuraram de um lado para o outro, até que entenderam. Eles tinham ido para uma festa em Jerusalém, que acontecia próximo ao redor do templo, e eles foram 3 dias depois buscar no templo. O templo foi o único lugar onde José e Maria não procuraram Jesus. Se tivessem chegado, tivessem ido direto no templo. Procuraram em muitos lugares. Procuraram Jesus em muitos lugares. Conquistas, satisfações. Mas só acharam onde perderam. E é assim. Você vai encontrar as coisas que você perdeu onde elas foram perdidas. É assim que ela vai ser achada. Eu achei aquela carteira, acharam aquela carteira no lugar aonde ela foi perdida. Eu entreguei para ele em outro lugar, mas onde foi perdido em tal lugar? É ali mesmo que eu passei, ali que ele perdeu. Jesus tinha sido perdido naquela festa, naquele alvoroço, todo mundo celebrando, se alegrando, e vamos embora agora, vamos embora. E todo mundo naquela festa, e envolvido nos embalos, e deixaram. A gente acaba deixando Jesus. E olha só, querido, um detalhe que Lucas nos permite aqui ver e entender, é o lugar onde eles encontraram Jesus, onde eles tinham perdido, no templo. E procurando o templo, ou comparando esse templo, onde eles procuraram, ao coração, nós entendemos que muitas vezes nós procuramos Jesus em tantos lugares, e não onde realmente Ele está, e nós o perdemos no nosso coração. Nós perdemos Jesus no nosso coração. Nós fazemos Jesus sair do nosso coração. Colocamos outra coisa no lugar dele, mas foi ali que nós perdemos Jesus. É ali que nós colocamos ele de lado. Jesus, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando de onde que ele vai entrar? No meu e no seu coração, no nosso coração. É ali que as pessoas perdem Jesus. O coração torna amargurado, cheio de amargura, cheio de rancor, cheio disso, cheio daquilo, e elas não têm espaço mais para Jesus. Assim eles foram no templo. Paulo fala isso, a igreja: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que não possuís de vós, mas de Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós queremos procurar Deus onde nós não perdemos. Por isso que as pessoas muitas vezes elas vão de um lugar ao outro, de um lugar ao outro, e não encontram satisfação na vida. Porque elas perderam, não foi nos lugares, mas foi no coração. É de lá que Jesus foi colocado para fora. É lá que Jesus foi deixado em algum canto. Eu preciso voltar de novo naquele lugar. Podemos perder Jesus no coração quando ficamos apenas focados nas atividades, nos programas, na amizade, e não em Jesus. Jesus foi perdido no templo. Para José e Maria, ele estava perdido, mas ele tinha sido deixado lá. Ele ficou lá. Jesus ficou. Os pais o deixaram ali. O texto deixa bem claro que eles não levaram a Jesus, simplesmente o deixaram.
deixaram para trás. Às vezes nós queremos continuar a nossa vida e acabamos deixando Jesus para trás. Eu quero finalizar com você, para não cansar mais, querido. Eu quero concluir, enquanto nós vamos orar, e vamos finalizar essa meditação dessa noite. A pergunta: onde está Jesus? Para você a pergunta, para mim, para nós: onde está Jesus? A responsabilidade de manter a atenção para não perder a Jesus é sempre nossa e não dele. Ah, Jesus me deixou. Não, a responsabilidade não é dele, é nossa. Ah, mas eu não tenho mais aquela comunhão. A responsabilidade não é dele, é sua. Quem o deixou? Fomos nós. A resposta de Jesus para nós, quando nós questionamos, é a seguinte: por que você me procurou tanto para o lado de fora, sendo que você tinha me perdido do seu lado de dentro? A resposta de Jesus e a pergunta para nós é a seguinte: por que você me confundiu com os amigos nessa jornada? Tem gente que está confundindo Jesus com amigos de jornada. É bom ter amigos de jornada, eu posso sentir bem, estar com o irmão Joanir, estar com os irmãos, com o irmão Gilmar, Júnior Negão, com o William, com os irmãos. É gostoso estar com o Deninho, é maravilhoso estar com os irmãos, mas eu não posso confundir Jesus com eles. A base da minha caminhada é Jesus, não são os irmãos de jornada. E Jesus está perguntando: por que você me confundiu? Maria se confundiu da comunhão que ela deveria ter com Jesus, com aquelas pessoas. Ela estava distraída com aquelas pessoas. Jesus está perguntando: por que você fez isso? Porque você me confundiu com tarefas, programações e responsabilidades humanas. Tem gente que acha que a vida dele, agora eu não preciso mais. Arrumei um emprego, estou empregado, estou isso, você sabe aquela, casei, agora não vou pecar mais. Olha, agora eu fiz um concurso, passei. Cuidado! Cuidado! Isso é bom, é bênção. Mas não confunda Jesus, que é o único que pode trazer alívio. É o tesouro. Essas coisas, elas passam. Pode ser frustrante. Porque você pensou que eu seria seu automaticamente. Jesus pergunta isso para nós. Às vezes nós queremos questionar: Senhor, o Senhor me abandonou. Jesus pergunta assim: mas peraí, por que você acha que eu devo ser seu automaticamente, sem que você tenha demonstração de amor por mim? Eu sempre te amei. Será que você tem dúvida do amor de Jesus por você? Eu não tenho. Mas o inimigo leva a gente a questionar: tudo isso aconteceu porque Deus não me ama. Mentira! Se Ele não te amasse, se Ele não entregava a vida dele por mim e por você, nós não valíamos nada, e sem Ele continuamos sem valer nada. Será que isso não é razão do amor? Mas você pensou que eu seria seu automaticamente. Você nunca investiu, você nunca demonstrou amor. Tivemos agora Dia dos Namorados. É legal ver no Face alguns casais demonstrando, externando, deixando de forma pública o seu amor pela sua amada, pelo seu amado. Legal. Mas eu tenho feito isso por Jesus diariamente. Eu tenho que fazer isso todos os dias para minha amada, para minha esposa, cuidando dela todos os dias. É legal ter um momento de homenagem, mas eu não posso achar que esse do dia 12 vai ser suficiente para os outros dias do ano, até o próximo dia 12. Jesus pergunta para nós: por que você achou isso? Porque você não manteve o vínculo comigo todo dia, toda hora, o tempo todo, e sem cessar. Por que você esqueceu de mim?
É tempo de voltar à essência da adoração. O Senhor nos chama para isso. E o Senhor chama a mim e a você a encontrarmos com Ele. Você pode ficar de pé. Eu te convido a declarar aquilo que os seus lábios precisam declarar para Jesus, que você está voltando à essência da adoração. Esmorece e o resto desaparece.